Mateus 16, a partir do verso 13, a confissão de Pedro. Jesus, aqui o relato diz que Jesus vai para as bandas de Cesareia de Filipe. Ele sai ali do reduto da Galileia e se afasta um pouco e sai do meio da multidão, porque onde Jesus estava sempre tinha uma grande multidão. E aqui ele se retira um pouco ali e está eles e os seus discípulos. E diante dos seus discípulos, ele faz aqui duas perguntas. E a primeira, ele pergunta o que o povo dizem, o que eles falam a respeito do Filho do Homem. E a outra, ele diz: e vocês? Veja, queridos, que essas duas perguntas, elas foram feitas por Jesus, estão escritas aqui, e elas devem ser também respondidas por nós. Quem é Jesus para nós? O que as pessoas falam de Jesus? Nós precisamos entender e, ao mesmo tempo, responder para que nós possamos viver de acordo com aquilo que nós cremos a respeito de Cristo. As pessoas, quando elas não têm um conhecimento de Cristo, elas não dão muito valor. Nós, hoje pela manhã, na escola bíblica, nós estávamos estudando a respeito de dois personagens que foram curados por Jesus: Bartimeu e o paralítico, aquele que estava enfermo ali no Betesda. Quando Jesus chegou para aquele moço e falou: você quer ser curado? Ele disse: olha, eu não posso, porque todas as vezes que eu vou, alguém entra primeiro no tanque e eu não sou curado, porque não tem quem me coloque. E o Bartimeu, que foi curado, mas Bartimeu, ele clamou a Jesus. A Bíblia diz que ele clamava, e ele clamava com o conhecimento de quem era Jesus. Uma diferença completamente daquele outro, que Jesus chegou para ele: quer ser curado? E ele disse, ele nem perguntou quem era Jesus, ele só falou: olha, não tem ninguém que me coloque no tanque. E é interessante que depois que ele é curado, que ele começa a carregar o leito, e os fariseus chegam para ele e dizem: ué, mas por que você está carregando o leito? Hoje é sábado. Ele diz: não, mas o que me curou mandou eu carregar o leito. Mas quem te curou? Não sei. Ué, mas como é que uma pessoa é curada e não sabe nem quem curou? Já o Bartimeu sabia. Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele usa termos teológicos. Ele tinha um conhecimento, ele sabia que quem Jesus era, mas aquele outro não. Então veja que muitas pessoas também estão assim. Às vezes são curados e nem dizem que foi Jesus. Dão a cura para outra pessoa, para uma divindade, para outro ser, por não conhecer a pessoa de Cristo. Então, quando Jesus fez essa pergunta aqui para o discípulo, veio respostas aqui diversas. Você vê aí que quando eles responderam, uns diziam que era João Batista, outro Elias, outro Jeremias, outro profeta. Quer dizer, uma salada de respostas a respeito de Jesus. E quando a pessoa ela não tem o conhecimento de quem realmente é Jesus, Jesus é muitas coisas, menos aquilo que realmente ele é. E aí, ele volta para Jesus, para o discípulo, e faz essas perguntas. E aqui ele pergunta, e quando ele responde a respeito de quem era, ele diz João Batista. Talvez pela pregação de Jesus, né, que nós já estudamos aqui, que João Batista foi o precursor, foi aquele que iniciou a pregação no deserto, foi aquele que pregava o arrependimento, e Jesus também pregava no deserto, pregava fora do templo, fora da sinagoga, a mensagem de arrependimento. Talvez por Jesus pregar
com essa mesma pregação de João Batista. Alguns poderiam dizer que era João Batista. Elias, porque Elias foi um homem que fez muitos sinais, que Jesus também fazia. Jeremias, porque pregou também muitas profecias, Jesus também pregava. Então, de repente, Jesus enquadrava alguns desses personagens, parecia com algum desses personagens, e aí eles diziam que eram vários deles aqui. Mas quando eles voltam para o discípulo, ele pergunta: mas vocês? Porque veja bem, queridos, ele aqui, Jesus, ele não estava muito interessado em saber. Ele perguntou sobre a multidão, sobre o povo, mas o que ele realmente queria saber é se os discípulos já sabiam quem ele era. Porque a partir daquele momento ali, você vai ver nos evangelhos, Jesus já vai falando sobre a sua morte, sobre a ida para Jerusalém, que iria ser entregue. Então já estava aqui caminhando para a finalização da preparação desses discípulos. E esses discípulos, eles precisavam entenderem quem era Jesus. Não era a multidão, mas esses discípulos, eles tinham que entender, porque eles iriam depois pregar o Evangelho de Cristo. E para que eles pregassem o Evangelho, eles precisavam realmente saber quem era Cristo. Eles precisavam saber quem era realmente aquele que eles estavam seguindo. E aí, quando a resposta de Pedro foi justamente: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa resposta é que realmente fez toda a diferença no aprendizado daquele discípulo. Eles entenderam que aquele que estava ali sendo seu mestre, aquele que estava ali ensinando os valores do reino para eles sabiam. Pedro toma a direção, responde ali em nome dos apóstolos e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa declaração de Pedro foi que realmente o Senhor Jesus esperava deles, porque foi isso que Jesus ensinou para eles, através de cada momento que Jesus ia convivendo com eles, ia mostrando para eles que ele era o Messias, que ele era o prometido, que ele era o Filho de Deus. E os discípulos precisavam entender isso, porque se o discípulo não tem esse conhecimento, ele não dá muito valor. Tem muitas pessoas que frequentam a igreja, mas que não têm esse entendimento de quem é Jesus, e vem por vir. Vem quando está certo, vou quando acha bem eu devo ir, porque não há um conhecimento, não há um entendimento da pessoa de Cristo. Aí se torna um religioso, ou uma pessoa que admira a igreja, que gosta da igreja, mas não se envolve com a igreja. E os discípulos precisavam entender quem era, e até mesmo porque eles iam pagar um preço por serem discípulos de Jesus. Agora imagina se eles não tivessem esse entendimento, como é que eles iam enfrentar todas as adversidades que eles enfrentaram, sem saber que aquele mestre deles era o Messias, era o Filho de Deus? Jamais. Muitos abandonaram. Nós vemos isso, João escrevendo, quando Jesus endureceu a sua pregação, a Bíblia diz que muitos abandonaram, as multidões foram embora. E aí Jesus olha para os discípulos: e vocês vão embora também? Aí Pedro mais uma vez levanta: Senhor, para quem iremos nós? Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Cristo, para onde irei? O que eu vou fazer fora? O que eu vou fazer distante de ti, se tu és o Filho de Deus? Veja, queridos, esse entendimento eu e você precisamos ter, para que possamos levantar a bandeira do Evangelho e viver esse Evangelho com toda a força, com toda a dedicação, sabendo quem nós estamos servindo, a quem realmente nós estamos seguindo, que é aquele que é o Filho de Deus, que vale a pena. E como vale? Então, essas perguntas aqui que Jesus fez
foi justamente para trazer para aquele discípulo esse entendimento, e para nós hoje também. Se você não tem esse entendimento, você vai levar uma vida de qualquer jeito. Agora, quando uma pessoa ela tem esse entendimento que Jesus, é isso que Pedro declarou aqui, essa declaração de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando nós temos esse entendimento, aí, meu irmão, pode vir tempestade, pode vir qualquer dificuldade, nós vamos enfrentar. Por quê? Porque nós sabemos que nós servimos um Deus, nós servimos um Cristo, que é o Filho do Deus vivo, e que está conosco, e prometeu estar conosco, e não vamos abandonar. Por quê? Porque a nossa convicção de quem nós somos, de quem Ele é, e que nós pertencemos a Ele, vai fazer toda a diferença. Vai fazer toda a diferença. Então ele faz essa pergunta, e qual foi a resposta aqui? Veja que ele não se interessou muito pela resposta, ele nem comentou sobre a primeira resposta. Ele agora, ele dá ênfase na resposta de Pedro. E o que é que ele diz? Ele chega para Pedro e diz: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Veja que ele diz: feliz tu és, porque tu creste, porque tu realmente entendeu quem sou eu. Queridos, esse bem-aventurado aqui não foi só para Pedro, é para todos aqueles que também, durante a história e hoje, tem essa mesma convicção. Jesus está dizendo para mim e para você: se nós temos essa convicção, vocês são bem-aventurados, vocês são felizes. E ele fala aqui, Simão Bar-Jonas. Ele leva Pedro para Pedro entender quem era ele, quem era Pedro. Leva ele para as raízes dele, para ele entender de onde ele veio. E agora ele estava ali diante do Filho de Deus, tendo esse conhecimento do Filho de Deus, entendendo quem era o Filho de Deus, para que nós também possamos olhar para a nossa história, para a nossa vida, e ver de onde nós viemos, como nós éramos, como nós estávamos antes, que conhecimento nós tínhamos a respeito de Cristo. Vários, diversos, como foi a primeira resposta. Pedro poderia estar no meio da multidão, mas agora Pedro estava ali como um dos discípulos. Você e eu poderia estar também no meio da multidão, dizendo que Cristo é tantas coisas, mas nós estamos aqui diante de uma palavra, diante do Evangelho, para que nós possamos ter esse conhecimento, esse entendimento, e não viver como vivem as multidões, que recebem até a bênção de Deus, e ainda bota: eu fui abençoado, eu passei no vestibular, foi fulano que me abençoou. Ontem a minha esposa estava lendo sobre um filho de uma senhora que passou no vestibular, e ela colocou lá: foi fulano que abençoou, não foi Cristo. E assim as pessoas fazem isso. Mas aqui o Senhor Jesus diz para Simão: feliz é você que crê que Cristo é o Filho de Deus. A felicidade, meu irmão, está justamente nós entendermos essa mensagem. Porque uma igreja, uma vida, uma pessoa que não tem essa convicção é uma pessoa vazia, é uma pessoa que fica como a onda do mar, vai e vai, um lado, vai para o outro, mas não tem firmeza, não tem convicção. É como aquele homem que foi curado. Quem te curou? Não sei. Mas como que você é curado e não sabe? Você estava aí prostrado, você é curado e não sabe quem te curou.
Não houve interesse. Lembra dos 10 leprosos? 10 foram curados. Quantos voltaram? A maioria, apenas 2 voltaram. Por quê? Porque a multidão, querido, está aí. São poucos mesmo. As multidões sempre querem ser abençoados, sempre querem prosperar, sempre querem só as coisas de Deus materiais, as visíveis. Eram as multidões que iam atrás de Jesus, atrás de cura. Mas quando chamava para responsabilidade, mas quem são os felizes? São aqueles que entendem, que compreendem quem é Cristo. A felicidade de um homem está justamente em entender, porque quando nós temos esse entendimento, nós vamos nos doar. Foi o que aconteceu com os discípulos. Eles se doaram, eles passaram a viver pelos valores que eles entenderam que eram os valores do reino de Deus. E é através desse entendimento que você vai se dedicar ou não. Se a sua dedicação está uma dedicação sem compromisso, é porque você ainda não entendeu quem é Cristo para você. E ele diz, feliz. Aí depois ele diz, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. O que está dizendo? Essa resposta, quem te deu, não foi você. Olha de onde tu vieste. Olha, onde é que tu ia saber de uma coisa dessa se meu Pai não tivesse te revelado? Como é que você ia entender que eu sou o que tu está dizendo, se não for através da graça e da misericórdia de Deus, de meu Pai agindo na tua vida? Porque tu és o Pedro, tu és aquele que vem da tua família, tu não tem conhecimento. E nós, queridos, se não for o Senhor para nos revelar, se não for o próprio Deus para trazer entendimento, o seu diploma, o seu intelecto, nada, não vai trazer o entendimento de quem é Cristo. O entendimento de quem é Cristo, quem revela é o próprio Deus. É isso que Jesus está dizendo para Pedro aqui. Porque não foi carne e sangue que tu revelaram, foi o próprio Deus que fez com que Pedro e aqueles discípulos entendessem quem era Cristo. E é Ele, o próprio Deus, que hoje traz essa revelação a nós. Versículo 18, ele diz ainda: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Querido, esse texto, esse versículo, tem muita controvérsia a respeito dele, muita discussões a respeito desse, quem é essa pedra. Mas a Bíblia é muito clara em apontar que essa pedra, o próprio Pedro, ele declara em Atos 4, a partir do verso 8, quem é essa pedra. Ele diz: Cristo, Ele é a pedra. O próprio Pedro, escrevendo também a sua carta, ele diz que Ele é a pedra. O Evangelho, os Salmos fala também, Isaías fala também que Ele é a pedra angular. Então, a igreja, ela não foi edificada sobre Pedro, a igreja era edificada sobre Cristo. Quem é o personagem aqui da narração? É Cristo. É Ele que, quando ele diz: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja, ele está dizendo que a pedra é justamente Ele, Cristo, que era essa pedra. E ele diz que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Veja que essa igreja que é edificada, que é em Cristo, ela não é vencida pelo inferno. Mas veja que o inferno ataca. Veja que o inferno, ele existe, e ele persegue a igreja, mas a igreja, ela não é vencida. Por quê? Porque é edificada na pessoa de Cristo. Louvado seja Deus por isso. Amém.
Porque uma igreja que é edificada sobre essa frasezinha que Pedro declarou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma igreja que é edificada sobre essa palavra, essa igreja tem a proteção do próprio Deus. O próprio Deus, o próprio Cristo é que protege, porque a igreja é edificada nele. E essa igreja que nós devemos ser, a igreja de Cristo, a igreja que é edificada na pessoa de Cristo, e não em Pedro. Nós sabemos a história de Pedro. Foi um grande homem de Deus, foi um grande apóstolo, mas que foi fraco, que negou a Jesus, que fingiu, e Paulo teve que confrontá-lo. E quantas fraquezas Pedro teve, mas a igreja, ela é edificada sobre essa rocha que é Cristo, sobre essa declaração que Pedro declarou. E aí depois ele vem para o versículo 19, dizendo sobre as chaves do reino dos céus, que era entregue ali para os discípulos, né? Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E nós sabemos que essas chaves, que é Cristo que tem essa chave, e ele deu à igreja que é a pregação do Evangelho. E o próprio Pedro foi o primeiro pregador para as multidões, né? Quando Pedro pregou ali, a Bíblia diz que 3.000 almas, está lá em Atos, ali Pedro estava abrindo as portas do céu para aquela multidão, e a Bíblia diz que 3.000 almas se renderam. Foi Pedro também que pregou a primeira vez para os gentios. Nós encontramos lá em Atos 10, quando ele foi na casa de Cornélio, e ali ele levou e abriu as portas do céu para Cornélio e para a sua família. Então essas chaves que Cristo que tem, entregou à igreja, que é a pregação do Evangelho. E ele diz que tudo que ligares, ele está falando aqui sobre doutrina, sobre a igreja que cuida do seu rebanho. E por último ele diz aqui que os discípulos não deveriam ali divulgar até que ele era o Cristo. Por que não deveriam? Porque o que ia fechar para que o discípulo entendesse realmente, não tivesse dúvida quem era o Cristo, era a ressurreição do próprio Cristo. Que até então nós vemos Pedro negando, nós vemos os discípulos se dispersando quando Jesus foi preso, mas quando Jesus ressuscita e o Espírito de Deus desce sobre a igreja, aí ninguém mais segurou, aí ninguém mais, não teve mais cadeia, não teve mais ameaças. Aqueles homens agora eles tinham uma convicção, porque eles viram o Jesus ressurreto, eles andaram, eles conversaram, eles comeram juntos, eles agora tinham certeza, não tinha mais dúvida, que aquele que era o seu mestre, que ele declarou, agora tinha morrido, mas tinha ressuscitado, estava vivo, e eles agora pregam o Evangelho, justamente esse que ele não poderia até então, quando Jesus diz no versículo 20, advertiu o discípulo, que ninguém dissesse, mas depois eles levantam a voz, aquilo que eles ouviram, afastaram da multidão, tudo que eles aprenderam, eles agora levantam a voz, ameaçados, foram presos, foram até chicoteados, mas eles agora gritavam em alta voz, esse é o Cristo, Ele, vocês crucificaram, vocês mataram, mas nós somos testemunha que Ele está vivo e que Ele reina. Essa voz desses discípulos agora é proclamada, é anunciada, e todo aquele povo, todas aquelas cidades são impactadas com a pregação do Evangelho. Cristo ressuscitado, Cristo está vivo, Cristo reina. Esse Cristo que é o Filho de Deus vivo, é esse Cristo que é a mensagem do Evangelho. Chegou até nós, chegou até você, chegou até mim. Louvado seja Deus, porque essa palavra chegou a nós. Esse Cristo que ressuscitou, que os discípulos entenderam e compreenderam e viram e foram testemunhas vivas, escreveram dando seu testemunho. O próprio Pedro, ao escrever,
a sua carta, ele diz: essa carta eu escrevo, eu sou discípulo de Jesus, eu sou apóstolo de Jesus, e eu escrevo essa carta para todos aqueles que têm a mesma fé que eu tenho, que creem no mesmo Cristo que eu creio. Ele escreveu a sua carta dizendo: é para vocês que acreditam, que confiam. E aí ele vai ensinando como que nós devemos viver como discípulo de Jesus. Querido, essa palavra foi escrita, essa história, esse momento aqui foi registrado pelos apóstolos, e aqui nós encontramos Mateus registrando detalhes dessa narrativa para nos ensinar quem é Cristo para nós. Quem é Cristo para você? O profeta, João Batista, Elias, Jeremias? Quem é Cristo para você? Se você entender que Cristo é o Filho de Deus vivo, se você tiver esse entendimento e essa consciência, você vai olhar para você e vai dizer: quem eu sou? Sou realmente um discípulo? Sou realmente um que ama esse Cristo? Ou estou no meio da multidão, que recebo as bênçãos e não sei nem de quem recebi, que estou atrás apenas de ser abençoado, e quando eu não recebo, eu fico zangado? Quem é Cristo para você? Dias atrás nós estivemos meditando aqui, e eu falei uma frase, eu quero repetir: nós não podemos medir quem é Cristo pelo que Ele nos dá. Nós não podemos de maneira nenhuma medir ou saber quem é Cristo simplesmente se Ele está nos abençoando, se nós estamos passando, a vida está tudo bem ou não. Quando as coisas apertam, quando as coisas ficam difíceis, mas cadê o Cristo que eu sirvo? Aí começam os questionamentos, aí começam as perguntas. Mas, queridos, nós precisamos entender: se as coisas estão bem ou não, Cristo continua sendo o Filho de Deus. Cristo continua sendo aquele que Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Não importa a circunstância, não importa o momento que nós estamos vivendo. Nós da liderança, a gente acompanha as famílias da igreja. Não damos conta de acompanhar todos, mas a gente está acompanhando. E a gente fica sabendo as dificuldades de um, de outro. E se nós formos olhar aqui, todos nós, todos aqui, teria algo para contar de dificuldade ou de algum problema que está passando. Todos. Talvez uns mais graves, outros menores, mas todos. Mas não é por isso que nós vamos deixar de crer que Cristo é o Filho de Deus. Não é por causa das circunstâncias que nós vamos deixar de estarmos servindo e adorando e louvando e glorificando esse Cristo. Porque Pedro, Tiago e os demais foram perseguidos, foram presos, muitos deles foram mortos, mas não deixaram de anunciar e de pregar e dizer: nós vimos, nós servimos com alegria, porque nós sabemos que Ele é o Filho de Deus. O Filho de Deus. Eu quero que você, nós aqui nessa noite, possamos sair daqui com essa convicção que Pedro e os apóstolos tinham de quem era Cristo. Para que você possa enfrentar a sua semana, para que você possa enfrentar adversidades, sabendo que você não está sozinho, e que aquele que revelou a Pedro quem era Cristo,
está conosco e vai estar conosco, porque é a promessa dele. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Tenha bom ânimo. Jesus diz: eu venci. Meu irmão, essa palavra ela vem para você e para mim. Quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais nós queremos estar perto dele. Quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais nós queremos depender dele. Mais nós ficamos dependentes dele. Quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais nós queremos conhecer. Essa é a verdade. Quanto mais distantes estamos, mais distantes nós vamos ficar. Quem é Cristo para você? Essa pergunta foi feita para você. E você está aqui nessa noite diante de um questionamento: quem é Jesus para você? Eu louvo a Deus porque você está aqui. Eu louvo a Deus porque essa palavra é para nós hoje, para que nós possamos fazer com Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e receber de Cristo: tu és bem-aventurado, tu és feliz porque creste, tu és feliz porque acredita nessa verdade. A felicidade está em crer que Jesus é o Filho de Deus e ser edificado como igreja nessa rocha que é Cristo, e poder também fazer o que Pedro fez. Essa missão é nossa hoje. Pedro não está mais aqui para pregar o Evangelho. Pedro não está mais aqui nos apóstolos para anunciar e abrir os céus para aqueles que estão perdidos. O Evangelho, para ser pregado, é para a nossa igreja hoje. A chave do reino dos céus é a pregação do Evangelho. A porta do céu foi aberta para nós, porque nós ouvimos o Evangelho. Essa palavra foi pregada, nós cremos nessa palavra, nós recebemos essa palavra, cremos em Cristo e hoje somos cidadãos dos céus. Fazemos parte de uma nação santa, de um povo que foi separado. Mas quem foi que abriu esse Evangelho? Quem foi que pregou? Alguém pregou para nós. Agora é a nossa missão, é a nossa vez. Ontem eu fiquei maravilhado no grupo familiar dos jovens. Foi feita uma pergunta: o que você quer fazer diferente nesse ano de 2019?